Onde iremos despertar após a morte do corpo físico? O que acontecerá conosco? Embora nenhuma desencarnação seja igual à outra, há muita informação proveniente da literatura mediúnica para que a gente possa refletir muito sobre isso. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo as questões que vocês deixam nos comentários. Estes vídeos de perguntas postamos às segundas-feiras e às quintas-feiras continuamos com os vídeos com temas específicos. A primeira pergunta de hoje é do Pedro Henrique. Evoluímos de degrau em degrau, mas o que você diz sobre casos de experiência de quase-morte, que as pessoas parecem já ir para um grau mais elevado, passeiam pelo universo e até mesmo falam com a fonte criadora? Pedro, no final do ano passado eu fiz um vídeo me baseando num livro muito interessante de uma pesquisadora americana chamado Deborah Diamond. O livro se chama Poderes Inexplicáveis após Experiências de Quase-Morte. Então, neste livro, Deborah, que era uma mulher trabalhadora do mercado financeiro lá dos Estados Unidos, estava constantemente em contato com diretores de grandes empresas, mas ela se descobriu médium, começou a pesquisar estes fenômenos. E neste livro, ela explica que a espiritualidade que trabalha com ela lhe explicou que as experiências de quase-morte são sim fenômenos monitorados pelo mundo espiritual e que, em muitos casos, servem como despertadores espirituais, como gatilhos para que determinadas pessoas passem a ter outro tipo de direcionamento na vida. E, de fato, pessoas que passam por experiências de quase-morte geralmente mudam totalmente o seu proceder, os seus paradigmas. Então, essas experiências aparentemente tão elevadas que essas pessoas têm, em muitos casos, que têm experiências de quase-morte que não são tão agradáveis, elas são conduzidas pelo mundo espiritual, de modo a causar um impacto. Agora, não quer dizer que essas pessoas, quando desencarnarem de verdade, que elas também irão para estas paisagens paradisíacas. Vai depender do seu proceder e da sintonia que tiverem, na sintonia média, que tiverem na época do seu desencarne. E quando elas alegam que escutaram o próprio Deus, isso pode ser uma interpretação. Pode ser um amigo espiritual, uma inteligência superior, digamos, de evolução superior, e que as pessoas, no meio do fenômeno, interpretem como o próprio Deus, mas não quer dizer que seja o próprio Deus. A outra pergunta, do Nereu Neri Silva. Por que os espíritos recém-desencarnados eles ficam desorientados em muitos casos? Já não passaram por isso várias vezes? Ou tudo cai no esquecimento? Eu acho que boa parte desta desorientação, primeiramente, provém da nossa imaturidade espiritual, da nossa ignorância espiritual. Grande maioria da humanidade, e isso é uma grande característica de um mundo ainda atrasado, um mundo de expiação e provas, grande maioria da humanidade não se interessa por temas fundamentais, por temas que remetem a quem nós verdadeiramente somos. Isso passa, sim, por tentar compreender a nossa aparente mortalidade. Então, o que acontece após a morte, buscar respostas, essas questões espirituais precisam fazer parte das nossas reflexões, das nossas buscas. Isso vai gerar um grande impacto quando passarmos pela grande transformação que é a desencarnação, quando nos despojarmos do corpo físico. Pessoas extremamente materialistas, mundanas, no sentido de só se interessarem por coisas da
da rotina do mundo físico têm geralmente uma passagem bem mais traumática e costumam despertar no mundo espiritual totalmente desorientadas. Quando não trazem aqueles entendimentos provenientes das religiões dogmáticas, em que já chegam no mundo espiritual esperando um céu, um paraíso de delícias, de ociosidade. E quando contemplam o mundo espiritual em sua diversidade, com muito trabalho que existe por lá, com tantas atividades diferentes, muitas não conseguem aceitar e entram em conflitos sérios sobre isso. E não apenas membros de religiões dogmáticas. Muitos espíritas, espiritualistas, que supõem-se têm uma noção melhor do que pode acontecer após a morte física, e isso não quer dizer que são mais evoluídos, mas que realmente detêm mais informações sobre como é a vida nos planos além do físico. Isso não implica em evolução espiritual. São apenas informações. Se você não saber trazer isso para a sua vivência cotidiana, de alguma forma transformá-la. Mas pessoas que detêm este conhecimento, que já leram livros, por exemplo, como Nosso Lar, podem criar ideias fixas e já desencarnarem esperando exatamente o que desejam encontrar. Isso também pode causar conflitos sérios. No ano passado fiz um vídeo que está na playlist Vícios e Virtudes, onde conto sobre um político que também era religioso, no caso ele era espírita, e ele tinha uma percepção velada de que era uma pessoa realmente muito especial, muito relevante para a sua comunidade, porque além de político, era um religioso relativamente conhecido em sua região. Então ele cria uma expectativa de ser recebido com honrarias no mundo espiritual após o desencarne, e quando isso acontece e ele vê que nada disso aconteceu, que ele foi recebido da forma mais comum, sem os mentores ali para reverenciá-lo, isso gera uma revolta tão grande que ele passa a sintonizar com as faixas umbralinas, sendo então acolhido por uma cidade do astral inferior. Eu explico melhor nesse vídeo, mas veja como a desorientação, a expectativa, as ilusões que nutrimos sobre nós mesmos podem impactar decisivamente o momento da desencarnação. A próxima pergunta é do Aldemir Salles. Ele está me mandando essa pergunta várias vezes, há algumas semanas. Ele quer porque quer saber como que foi o desencarne do Padre Quevedo, o que aconteceu com ele. Aldemir, não faço a menor ideia, mas será que ele repetiu aquele mesmo bordão com o qual ele ficou famoso nesta vida, quando chegou lá no mundo espiritual, negando a realidade? Isso não existe. Pode acontecer de entrar o espírito naquela famosa dissonância cognitiva. Ou seja, quando nos apegamos a nossas certezas, passamos a negar fatos da realidade. Passamos a entrar numa espécie de fuga do mundo real para que assim preservemos o nosso ego da frustração de ver as nossas certezas abaladas. Então, espíritos que passaram a vida defendendo que nada existia, ou que o céu, o inferno era exatamente como eles pregavam, quando chegam do lado de lá e vê que tudo é muito diferente e diverso, podem entrar em conflito, ficarem agressivos e raivosos e automaticamente sintonizarem com faixas do astral inferior, e aí literalmente só Deus sabe quando que eles vão sair desses ciclos destrutivos, destes ciclos de rebeldia e se abrirem a novas experiências. Para isso precisa de muita humildade, para estar aberto, para admitir que não tinha um entendimento da vida, e ninguém tem. Mesmo se você lê toda a literatura mediúnica existente,
fizer todos os cursos disponíveis aqui neste plano, talvez você não saiba 1% do que realmente existe. Todos nós aqui somos buscadores, estamos numa jornada tentando entender melhor. Isso é importante, mas jamais poderemos supor que já sabemos algo. Somos ainda muito pequenos, somos aprendizes ainda nessa estrada sem fim. Então este senso de humildade, de reverência, é importante para que, quando voltemos ao mundo espiritual, possamos aceitar o local com o qual nos afinizemos, aceitar o encontro mais presente com nós mesmos, porque no mundo espiritual não tem um corpo físico para amortecer quem você realmente é, para disfarçar quem você realmente é. E também vai ser preciso humildade para aceitar isso. A Marta Sanches pergunta: se morremos tantas vezes, por que ainda temos medo da morte? Marta, precisamos considerar o instinto de conservação, que ainda fala alto no nosso psiquismo. Ainda somos consciências muito próximas à esfera da animalidade, o instinto ainda grita alto. A nossa inteligência, a nossa sensibilidade, aos poucos vai sublimando, dominando estas forças tão poderosas. O instinto de conservação é um dos maiores guias da consciência ao longo de sua jornada pelos reinos inferiores e mesmo já no reino das humanidades. Então este instinto nos faz temer a morte, o medo do desconhecido, que é muito natural, a ignorância, que todos nós ainda temos. Um dos grandes combustíveis para o medo é a ignorância. Quanto mais nos familiarizamos com estes temas, quanto mais entendemos o processo, o medo vai sendo cada vez mais dominado. E esta é uma jornada para toda a nossa vida, porque também atrapalha muito, no momento da desencarnação, o excesso de medo. Causa uma perturbação bem maior após o desencarne. Quem sabe a gente não consegue, ao longo da vida, desenvolver uma convicção e uma fé tão grande que a gente não vai mais acreditar em vida após a morte. A gente vai simplesmente ter certeza. Isso vai nos ajudar muito. E o Edivaldo Silva Costa pergunta se é sempre preciso o auxílio dos espíritos para desligar os laços do corpo físico. Edivaldo, nem sempre os laços eles vão se desintegrar naturalmente, mas isso pode gerar um desconforto para o espírito, porque ele pode começar a sentir os efeitos da decomposição, do que for feito com o corpo físico. Então, na maioria dos casos, as equipes espirituais atuam para desligar o espírito nos momentos que se seguem à morte do corpo físico. Para isso precisamos reunir o merecimento, para que este tipo de assistência ocorra. E geralmente ela ocorre. O João Paulo Moreira pergunta: no momento do desencarne, o que conduz o espírito ao seu destino? A dúvida é porque durante o filme Nosso Lar aparecia alguns sendo ajudados na chegada à colônia e outros, como no caso de André Luiz, já apareciam no umbral. João, o que vai determinar o seu destino após o desencarne é a sua sintonia média, é como você vibra. Não tem como a gente fugir muito disso. Sei que é meio um clichê, a gente fala nisso o tempo todo. Mas no livro que a gente estudou, nos vídeos na época do carnaval, lembra que a gente estudou o livro Nas Fronteiras da Loucura? E o Bezerra de Menezes descreve, na verdade o espírito Manuel Filomeno de Miranda descreve jovens que desencarnaram num acidente automobilístico. E todos foram resgatados, alguns estavam ali na enfermaria espiritual, prestes a serem conduzidos a um posto de socorro, a uma colônia, quando de repente alguns daqueles jovens simplesmente desapareceram, porque foram naturalmente atraídos pela sua própria sintonia, pela sua própria vibração, para regiões do astral inferior. Mas você não tem que ficar com receio
de ir para o chamado umbral. Mas dependendo do que já priorizamos hoje, já estamos sintonizados com estas faixas e provavelmente para lá vamos em muitas noites, quando o nosso corpo físico relaxa e os laços se afrouxam e o nosso corpo espiritual será naturalmente atraído para onde está a nossa prioridade, para onde está o nosso coração. O Mauro Albuquerque pergunta: desencarnar dói? Fisicamente falando, há relatos em livros ou cartas? Mauro, há sim relatos. No livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, é um livro interessante porque reúne dezenas de testemunhos de espíritos que voltam para contar como foi a sua passagem, suas primeiras impressões no mundo espiritual. Então Kardec separa um livro entre relatos de espíritos que estavam em condições difíceis no mundo espiritual, condições medianas, em boas condições. E dentre os espíritos que estavam em boas condições, há o relato do senhor Sanson, que inclusive era membro da equipe que trabalhava com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo. Então o senhor Sanson estava em ótimas condições no mundo espiritual, estava numa grande alegria e euforia pelo que estava constatando que realmente existia. E uma das coisas que ele fala em sua mensagem é que morrer, desencarnar, não dói. A gente, na verdade, já treina para isso todas as noites. Morremos todas as noites, quando dormimos e o nosso espírito sai do corpo. Geralmente fica ali perto do corpo físico, fazendo os processos naturais de refazimento, mas em muitas noites a gente acaba passeando por aí buscando o que nos interessa. Então isso já é uma espécie de treino para a projeção astral, digamos assim, final, que é a desencarnação. A Marisa Medeiros, de Curitiba, Paraná, pergunta: gostaria de saber o que acontece com o espírito de pessoas que estão em estado vegetativo devido a um AVC. Marisa, não temos como saber com certeza. O espírito dessa pessoa pode estar inconsciente, junto ao leito, pode estar tendo vivências no mundo espiritual de diversos tipos, pode estar com seus amigos espirituais fazendo reflexões, pode estar consciente no leito também fazendo reflexões. É muito variado, depende de cada caso, depende do propósito envolvido nessa situação. A assistência espiritual está sempre presente. É isso que a gente precisa ter a certeza. E a Samira Brasil pergunta se é realmente possível uma pessoa que desencarnou vir na casa em que viveu. Meu marido desencarnou em fevereiro e minha filha já disse tê-lo visto algumas vezes. Eu também sinto a nítida sensação da presença dele em algumas situações. E quando isso ocorre, faço uma prece. Samira, é uma situação relativamente comum, não estou dizendo que isso que está acontecendo com você, mas é comum que espíritos desencarnados se sintam apegados às suas rotinas, aos seus familiares, e acabem buscando os seus lares terrenos. Às vezes os próprios familiares, quando sentem muito desespero, muita revolta, acabam atraindo estes desencarnados para o seu lado. Quando é natural a gente chorar, ter saudade, isso tudo é natural. Mas quando nos exacerbamos demais, essas situações podem ocorrer. É interessante, você disse que faz sempre uma prece, isso é muito bom. Práticas como o Evangelho no Lar, que é muito conhecido dentro do Espiritismo, mas todos podem fazer, mesmo as pessoas que têm outras crenças. É importante ter momentos durante a semana onde a família se reúne para ler mensagens elevadas, para conversar sobre esses temas, para fazerem as suas preces, as suas práticas. Isso tem um impacto muito grande na energia da casa, e também é neste momento que as equipes espirituais têm grandes condições de ajudar e de encaminhar os espíritos que estão ali presentes e de proteger
a sua casa da investida de seres até mal intencionados. Então esta é uma recomendação. E as preces que você já tem feito por ele, com certeza ele recebe estas rogativas em forma de energias salutares que o ajudam de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. É difícil para a gente, no corpo físico, compreender a força que uma oração pode ter por um desencarnado e a forma como ele a recebe numa maneira, uma figura que podemos utilizar, uma chuva branda de energias positivas, que proporcionam um refazimento, uma esperança, uma alegria no coração. E isso para espíritos que estão desorientados do mundo espiritual pode ser valiosíssimo e ser a diferença que faz para que ele possa ser orientado, possa ser direcionado pelas equipes espirituais que estão sempre procurando ajudar os que precisam. Vou deixar na tela final 2 vídeos que têm tudo a ver com o que a gente conversou. O vídeo Ninguém Morre Sozinho, que fala sobre as equipes que atuam na hora do desencarne, sobre a melhora da morte, um fenômeno que a ciência compreende como a lucidez terminal. E o vídeo que eu citei no começo deste vídeo, que fala sobre as experiências de quase morte e pessoas que voltam destas experiências com efeitos colaterais totalmente incompreensíveis, baseado no livro da Deborah Diamond. Vou pedir para você deixar sua pergunta aqui nos comentários, deixa a cidade também, onde você mora. Se possível, deixe o seu like, também nos ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com alguém, pessoa que de repente está passando na sua cabeça neste momento, pode ser importante. E quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui, por ter acompanhado as nossas reflexões. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!